Acho que todo mundo tem uma história relacionada a preconceito com histórias em quadrinhos. Seja em casa, seja no trabalho, seja no ambiente que for, quem gosta de quadrinhos já sofreu preconceito, geralmente já sofreu. E, obviamente, isso depende muito de onde você frequenta. Eu vou contar aqui para vocês, rapidamente, episódios que têm a ver com o espaço onde eu frequento. Eu sou professor universitário, portanto, o espaço onde eu estou é a universidade. Então eu vou contar para vocês aqui 2 episódios muito breves, e daí eu vou comentar para vocês por que existe esse preconceito na universidade, mas também por que ele se espalha em outros espaços. O primeiro episódio aconteceu quando eu já era professor da pós-graduação, e eu lembro que eu estava com uma edição do Quarto Mundo do Jack Kirby na mão, e eu acabei, porque eu estava cheio de livros e tal, eu acabei apoiando essa edição na mesa de um outro professor, um professor bem mais antigo, que agora até já está aposentado, e que é professor de artes, portanto, ele estuda todas as manifestações artísticas, a princípio ele estuda. E naquele momento ele não estava na sala, só que ele chegou, e quando ele viu aquele quadrinho em cima da mesa dele, ele olhou e disse assim, o que é isso aqui? Eu nunca me esqueci dessa expressão, né? O que é isso aqui? Ele falou assim com um misto de susto e nojo, saca? Do tipo, o que esse negócio aqui está contaminando meus livros de fotografia, do Cartier-Bresson, os meus livros sobre o cinema do Glauber Rocha, os meus livros sobre Guimarães Rosa, sobre os quadros do Picasso, sabe? Por que tem esse Jacques Kirby? O que é esse louco? Olha isso aqui. O que esse negócio está fazendo aqui? Eu simplesmente recolhi e disse, não, ok. Né, é meu, deixa que eu pego, eu só apoiei aqui. O segundo episódio aconteceu durante uma apresentação, também de professores, onde cada um mostrava a sua pesquisa. E eu fiz uma apresentação, obviamente, mostrando a minha pesquisa em quadrinhos. E eu trouxe páginas dos grandes, né? Como eu estava fazendo uma apresentação em PowerPoint, era muito breve, eu acabei privilegiando aqueles que têm artes muito envolventes, né? Mostrei Top, Breccia e terminei com um quadro do Chris Ware, com aqueles mostrando as possibilidades de leitura, linear, tabular, toda aquela construção mega sofisticada que o Chris Ware trabalha. Terminei minha apresentação, uma professora, amiga minha, veio falar comigo de maneira muito sincera e disse o seguinte, olha, eu acho muito legal o que tu faz, mas eu não consigo ver nada demais nisso. Eu não consigo... Isso tudo que tu vê aí, eu olho e vejo só um gibi. Tu fala aí de toda uma riqueza e tal, eu não consigo ver. Simplesmente eu não consigo ver. Os 2 episódios trazem um contraste. Um foi bem mais grosseiro, o outro foi mais gentil, mas eles têm uma base em comum. E essa base é o seguinte, e que é o que fomenta todos os preconceitos, ou pelo menos quase todos os preconceitos com histórias em quadrinhos. Existe um embrutecimento histórico e discursivo em relação aos quadrinhos. O que isso quer dizer? Pensemos nesse professor de artes que eu falei, ou a elite intelectual como um todo, que habita as universidades. Esse povo, obviamente, eu faço parte, é claro, fica chocado quando a gente tem uma massa no Brasil que é incapaz de sensibilizar com um filme, com uma música, com um livro, quando a gente tem um povo que não consegue, às vezes por questões de necessidade básica ou simplesmente por uma alienação tremenda, não consegue se sentir aberto, não consegue se sentir tocado pelo mundo que ele tem contato, por um mundo sensível. Porque quando a gente fala muito da importância da arte, não é por uma questão fútil, é porque a arte nos estimula a ter um senso mínimo de alteridade. Não que isso também seja o suficiente. Os nazistas gostavam também muito de arte. Mas é alguma coisa. Portanto, uma sociedade embrutecida artisticamente tende a ser uma sociedade incapaz de celebrar a própria humanidade ou de ter dificuldades de lidar com a humanidade do jeito que ela é, com toda a sua tragédia, com toda a sua monstruosidade. Só que essa mesma elite intelectual não vê essa potência nos quadrinhos. E por isso que eu disse que é uma construção histórica e discursiva, porque os quadrinhos foram historicamente vistos como uma produção vulgarmente infantil, tecnicamente medíocre e tematicamente fútil, vulgar também. Então o que acontece? Quando eles olham para as histórias em quadrinhos, eles não conseguem sequer, isso que talvez seja o mais difícil, e eu falo para vocês como um professor, mas isso passa por todos vocês que sofrem preconceito. O que é mais difícil para essas pessoas é olhar para aquilo ali e ver realmente força, é ver uma riqueza. Eu muitas vezes percebo até mesmo leitores de quadrinhos não percebendo a riqueza do material que leem.
É por isso que é tão importante, inclusive, ter espaços como esse canal aqui de YouTube, é para isso que eu criei o Quadrinhos na Sarjeta, de dizer, olha, existe riqueza no que a gente está lendo, existe toda uma sofisticação artística, não só no conteúdo das histórias, as histórias também podem ter conteúdo muito rico, mas a forma mesmo, a forma das histórias em quadrinhos, ela é muito sofisticada. Só que pior, não basta simplesmente essa ignorância perceptiva, afetiva, ou seja, de não conseguir se envolver com um material que na tua cara é extremamente rico, mas que tu não consegue ver, ainda por cima, há um certo contentamento nessa ignorância, há uma certa autossatisfação, e isso a gente percebe muito no Brasil, a gente percebe isso muito, inclusive, nessa elite intelectual. Por quê? Porque, obviamente, dentro dos capitais que ocupam ali o patrimônio cultural, você não saber de quadrinhos não te deixa para trás nos pontos que você junta ali para parecer um cara inteligente. Ou seja, se você diz que você leu toda a obra do Machado de Assis, se você sabe diferenciar um Brans de um Bá, se você é um grande conhecedor de todos os grandes nomes da arte moderna, você paga de intelectual. Agora, se você diz que não conhece nada de Tezuka, nada de Crumb, nada de Breccia, ninguém vai te olhar muito feio. Agora experimenta inverter isso, ou seja, dizer que, olha, eu não li todos os Machado de Assis, eu às vezes posso me confundir se é um Brans ou um Bá, e eu não vou saber de cabeça aqui, se eu tiver que falar correndo, todos os nomes da arte moderna, muita gente eu não conheço. Mas esse cara tem um conhecimento danado de quadrinhos. Agora me diz, essa pessoa, ela vai estar à frente ou atrás no espaço público entre aqueles que são ditos mais ou menos inteligentes, mais ou menos sérios, mais ou menos intelectuais, mais ou menos dotados de um saber sobre o patrimônio cultural. O que eu quero dizer é que aquele que sabe de quadrinhos e que sabe de outras coisas, mas não tanto quanto quadrinhos, ele é considerado um cara que tem um saber menos relevante, menos pertinente, é considerado até mesmo, muitas vezes, um saber fútil. E não tem outro nome para isso senão preconceito. Isso é a manifestação mais clara de um preconceito. E eu posso dizer para vocês, falando como professor universitário, que me soa muito irônico, porque se a gente vai hoje nas escolas de artes, nas escolas de literatura, e a gente olha as pesquisas, eu oriento pesquisas de mestrado e doutorado, eu olho as pesquisas, eu participo às vezes de bancas disso, é surreal, galera, é surreal, porque assim, ó, o pessoal que estuda literatura, cinema, artes plásticas, eles repetem muitos objetos ou repetem muitas abordagens. Por quê? Porque já tem muito estudo. Porque como pega bem você estudar determinados artistas ou determinadas obras, todo mundo fica querendo fazer isso, entende? Tem bibliotecas inteiras de teses e dissertações sobre Kafka, Dostoiévski, Tarkovsky, Magritte, falei do Picasso já aqui, vamos falar de mais alguém para não parecer que eu só sei Picasso, Salvador Dalí, enfim, você tem aí um acervo, uma biblioteca gigantesca desses caras. Então toda vez que alguém chega para mim, já aconteceu às vezes de um candidato à orientação chegar para mim e falar assim, eu quero fazer uma dissertação de Lovecraft, aí eu falo, tá, qual é a novidade que você tem a apresentar sobre Lovecraft? E, obviamente, isso é muito difícil. E aí vem a ironia, porque nos quadrinhos isso é muito mais possível, porque, obviamente, a área de quadrinhos, como nós somos poucos pesquisadores, e poucos pesquisadores no mundo, tem pontos cegos, ou tem determinados assuntos que foram muito pouco investigados, portanto, cabe ter investigação, você consegue produzir material inédito, você consegue produzir muita pesquisa inédita e relevante na área dos quadrinhos. Então, voltando, pensando o porquê desse preconceito generalizado com quadrinhos, como eu disse, ele tem a ver com esse discurso construído de que os quadrinhos são pobres, de que não há nada neles muito rico, e as pessoas já têm uma predisposição, um preconceito de olhar para eles e não ver essa riqueza. Então, voltando, qual é a raiz de todos os preconceitos em relação aos quadrinhos? Pode-se dizer que é esse discurso que faz com que as pessoas olhem para os quadrinhos e vejam ali uma enorme pobreza, elas não conseguem sequer se sensibilizar diante do material que elas estão presentes. E como elas estão numa sociedade onde esse material não dá para elas qualquer status, não faz elas subirem pontos, ganharem pontos perante uma sociedade que vê esse material como algo realmente menor, então elas sequer se esforçam para ver naquilo ali algo de muito bom. Não é por acaso que boa parte dos discursos que a gente vê na mídia tentando dar uma certa legitimidade para o quadrinho vem num ponto de vista comercial. O importante quadrinho que vende milhões, que gerou a franquia tal, que não sei o quê, mas nunca pensado de um ponto de vista artístico, nunca pensado por outros critérios que não seja simplesmente o critério mercadológico. Daí vem a reflexão, como desconstruir isso, né? Poxa vida, a gente já está no século XXI e isso ainda prevalece. Como desconstruir isso? Gente,
É fazendo o que eu convido você sempre a fazer em todos os vídeos aqui. A gente tem que falar de quadrinhos subindo o tom. É o que eu sempre falo, qualificando o debate. A gente tem que falar de quadrinhos não menosprezando o objeto da nossa própria leitura. A gente tem que enriquecer a nossa leitura perante os objetos, e quando alguém empobrecer a leitura, a gente tem que mostrar que a leitura é rica. Não que a gente tem que convencer o outro que a leitura é rica. Simplesmente fazendo uma leitura rica, uma leitura potente desses materiais, já é o suficiente para o outro se dar conta de: caramba, como é que esse cara vê tanta coisa ali? Mesmo que essa pessoa, como essa minha amiga que eu comentei ali no começo, diga, não consigo ver, ela vai dizer, mas caramba, mas deve ter alguma coisa ali, porque se esse cara e outro cara e mais outro cara vê tanta coisa ali, talvez o problema esteja comigo. Era isso, pessoal. Digam aí vocês, digam aí nos comentários episódios de preconceito que vocês sofreram por simplesmente lerem quadrinhos, como é que vocês lidam com isso, com essas estratégias. De verdade, eu acho que vale a pena. E como sempre, eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, que é importante, e segue lá no Instagram, @sarjeta. Valeu!